se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar. Sim, a Jesus se entregar. Vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós. Tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz. Seu amor é demais. Está vivo em nós. Tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Muito boa noite a todos que estamos acompanhando na nossa primeira live da Juventude. Estamos ao vivo aqui com a nossa live, com os nossos convidados. Boa noite a todos que estamos assistindo. Boa noite, Padre Adriano. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos vocês que estão em casa, que nos acompanham nesta noite tão especial, na qual nós queremos conversar com os nossos jovens e também ouvir os nossos jovens cantando, claro que para alegrar muito o nosso coração, nos trazendo bastante informação e nos ajudando a refletir sobre temas que nós acreditamos ser pertinentes para este momento no qual nós estamos vivendo. E nós temos aqui conosco nesta noite 3 jovens que estão representando todos os jovens da nossa paróquia. Infelizmente, né, por conta da pandemia, não tem como a gente estar com... Nós gostaríamos de ter 20, 30 jovens aqui, mas não dá, né, gente? Então, através deles, nós queremos estar representando todos os jovens da nossa paróquia que estão nos assistindo. Então, eu gostaria que cada um deles se apresentasse para que vocês, aí de casa, também consigam conhecer um pouquinho de cada um deles. Oi, Thaís. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís, eu tenho 17 anos e eu sou estudante do 3º ano do ensino médio e eu faço parte do Grupo Luz do Mundo. Matheus, boa noite. Boa noite, Lê. Boa noite para todo mundo. Eu tenho 21 anos e faço parte também do Grupo Luz do Mundo e agradeço muito o convite por estar aqui nesse dia muito especial. Boa noite, Renata. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Renata, eu tenho 28 anos. Eu já sou formada, né, estou fazendo pós-graduação e eu faço parte do Grupo Kairos lá de Viés. Então, gente, para explicar para vocês aí de casa o porquê de nós termos selecionado esses 3 convidados. Nós temos aqui 3 convidados, que todos jovens, mas em diferentes etapas da juventude. A Thaís ainda está no 3º ano do ensino médio, então ela está naquela fase de decisão, de uma profissão, antes de entrar na faculdade. O Matheus... Teteu, como nós chamamos, né, Teteu? Eu não consigo chamar ele de Teteu, gente. De Matheus, gente, desculpa. O Matheus já está na faculdade, então é aquela fase também do descobrimento, se está seguindo o caminho certo, iniciando essa vida adulta. E a Renata já terminou a faculdade, então ela já está muito mais próxima das responsabilidades que a vida adulta exige, mas sem deixar de ser jovem. E a nossa live, ela será dividida em 4 blocos. O primeiro, nós vamos abordar aqui, né, Padre, as 4 dimensões do ser humano, que é a dimensão psicológica, a dimensão social, espiritual e biológica. Então, nós vamos conversar um pouco em 4 blocos. No intervalo desses blocos, teremos uma música e em cada bloco, um sorteio. É claro. De um livro, de livros, claro. Exatamente. Temos que ler, né, gente? Então, podemos começar com o nosso primeiro bloco, que é o ser psicológico. Nós trouxemos aqui um versículo para nortear a nossa reflexão. Está lá no livro de Filipenses. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças.
E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Um belo texto escolhido, né, para a gente poder iniciar este nosso momento, que nos fala justamente da formação da nossa personalidade. Talvez nós venhamos a desconhecer, mas a nossa personalidade, ela começa a se formar desde quando nós nascemos e já olhamos para nossa mãe, para o nosso pai, enfim, para aqueles que nos recebem neste mundo e começamos a percebê-los seres diferentes de nós. Então, a partir daquele momento, a nossa personalidade já vai se formando, já vai se estabelecendo e nós vamos, então, nos identificando como seres únicos. E é até bem legal, né? Este tema que foi escolhido hoje, esses 4 temas para serem trabalhados, porque falam justamente do ser humano numa visão integral, ou que nós chamamos hoje de uma visão holística. Nós não podemos entender o ser humano dividindo ele por partes apenas. Nós podemos estudar as partes, a espiritual, a biológica, a social, a psicológica, mas não podemos isolar uma da outra. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que quando nós passamos a ver o outro de forma diferente, nós também começamos a nos identificar como seres únicos neste mundo. Bacana isso, né? Pensar que uma criança, quando se sente diferente da mãe, sem ter consciência disso, ela está se sentindo um ser único nessa vida que precisará de cuidados para sobreviver. Nenhum outro ser neste planeta tem essa capacidade. Nós, seres humanos, temos. Então, para começar a nossa reflexão, o ser psicológico envolve muito essa questão de sentimentos, né, padre? Sem dúvida, sentimentos e emoções, que é o que regem a nossa vida. Exato. E essa pandemia trouxe à tona muitos sentimentos e muitas emoções. Thaís, que estava nessa fase de terceirão, qual foi o sentimento dessa pandemia que trouxe nesse impacto na sua vida? Bom, eu acredito que o sentimento maior, que gritou mais alto, com certeza foi de frustração, né? Porque, no meu caso, o terceiro ano é um ano de muitas escolhas e muitas expectativas, né? Então, ter esse ano alterado, e como eu não esperava isso, com certeza fez com que eu me frustrasse muito, né? Matheus, para você, qual foi esse impacto da pandemia? Eu acho que o que mais pesou, principalmente, foi a quebra de expectativa, né? Porque eu tinha uma expectativa de uma rotina de um ano inteiro já, que eu já tinha planejado, mas como a Thaís falou um pouco dessa parte que ela realmente se frustrou, né? Eu acho que eu já não senti tanto isso, porque teoricamente eu já estava andando um pouquinho mais na faculdade, tinha meus planos, mas consegui entender de uma forma melhor, né? De atrasar um pouquinho. Então, me preocupei também, claro, né? Com a questão de saúde, né? Mas a gente vai se grandinho. E para você, Renata? Para mim, o que mais impactou foi a minha rotina, porque mudou totalmente e eu posso dizer que eu senti assim, muita ansiedade nesse período da pandemia, principalmente no início, onde mudou tudo, o meu trabalho, a gente trabalhava meio período, o pessoal em home office, eu tive que me adaptar a isso, ao trabalho em home office, a não poder cumprimentar os meus colegas de trabalho. Então, isso assim, foi bem impactante mesmo, em todos os sentidos. Então, gente, nesse primeiro bloco nós estamos falando sobre ansiedade. O livro que nós vamos sortear é Ansiedade, Como Controlá-la. Quem quiser participar, concorrer, manda lá sua perguntinha, manda um quero participar nos comentários aqui do Facebook. Deixa eu só fazer um comentário nisso que vocês falaram, porque me parece que está bem interligada uma situação com a outra. Sabem que a ansiedade ela pode ser comparada a um óculos embaçado. Quem usa óculos vai entender o que eu estou dizendo. É horrível. A gente quer enxergar e não consegue enxergar. A ansiedade é mais ou menos isso. Ela não nos deixa enxergar as coisas como elas realmente são. Talvez por isso justamente que gere aí em vocês frustração, a quebra da expectativa, que uma coisa está ligada com a outra, a mudança de rotina. E isso gera ansiedade em nós. Quando a gente não consegue fazer com que as coisas saiam do jeito que nós gostaríamos que elas saíssem. E isso gera não só ansiedade, como também outras questões,
como, por exemplo, o próprio sentido da vida. Então, pensar a ansiedade como aquela vontade de enxergar as coisas, mas não conseguir ver o verdadeiro sentido das coisas. E eu creio que isso faz sentido nesse momento que nós estamos vivendo, porque a pandemia foi uma névoa. A gente não sabia como seria entrar nela. Estávamos vendo ela vindo aos poucos, devagar, até que um momento a gente se sentiu dentro dela. E foi quebrando ali uma expectativa de futuro, né? O que vai acontecer? Será que eu vou poder prestar vestibular este ano? Será que vão validar todas as minhas aulas que eu estou fazendo online? Será que eu vou conseguir dar conta do meu trabalho, fazer as minhas vendas que eu tenho que fazer? Será que vou corresponder às expectativas que os meus chefes também têm sobre mim? Isso, sem dúvida, gera ansiedade. Né? Sorte que vocês são jovens e que a ansiedade ainda não faz o cabelo de vocês caírem. E outra coisa, né, padre, que a ansiedade também, ela não, nem sempre ela é algo ruim, ela pode ser boa, né? A ansiedade, ela pode nos advertir sobre algo significativo que está acontecendo ou estar para acontecer. Ela também nos prepara para reagir e nos provoca a pensar de modo diferente, para que a gente analise o que está acontecendo. Então, que a gente, nesse tempo de pandemia e tudo que a gente teve que passar, não ficarmos apenas focados na ansiedade como algo ruim, mas reavaliarmos o nosso modo de viver, o nosso modo de agir. Exato, isso que a Lê colocou é bem importante, porque veja só, a ansiedade ela vai ser ruim quando a gente não sabe de onde ela está vindo, quando eu não sei como será o futuro que se aproxima, essa insegurança frente ao desconhecido. Mas, de certa maneira, a ansiedade ela impulsiona a gente também a sair do lugar onde nós estamos e caminharmos em busca de uma possível solução. E é onde nasce a criatividade. A criatividade humana é a ansiedade transformada em algo bom. Então, seguindo para a nossa próxima pergunta, a juventude também, a gente sempre tem aquela ansiedade por buscar o sentido da vida, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, gente, o que é o sentido da vida para vocês? Vou começar com a Renata agora. Então, o sentido da vida, eu acredito que vai mudando. Digamos assim, que nem aqui a gente tem 3 gerações, digamos assim. O sentido da vida vai mudando conforme o tempo vai passando. Vinho, você tem o sentido da vida, eu quero estudar, eu quero me formar. Você não tem muita certeza, né, de como vai ser. Hoje, para mim, o sentido da vida é eu buscar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele à frente dos meus caminhos para mim poder ter uma vida feliz. Para mim poder me sentir feliz, me sentir realizada, tanto no meu estudo, no meu trabalho, quando com meus amigos, no meu grupo de jovens, na minha vida, digamos assim. Então, o sentido da vida para mim é isso, é buscar Deus e colocar Ele à frente de tudo. Matheus. Primeiro eu queria falar que me tocou bastante a fala da Renata. Eu também concordo que o sentido da vida muda bastante. Realmente, quando a gente é mais novo, a gente imagina muitas coisas acontecendo e a gente não sabe o que está por vir, né? Então, eu acho que hoje eu acredito muito em fazer a diferença, sabe? Seja no meio social que eu tô, por exemplo, se eu tô com meus amigos e alguém não tá bem, se eu puder fazer alguma coisa por ele, eu acredito que eu vou estar fazendo a diferença. E isso vai ter sentido para mim e logo vai ter sentido na minha vida. Então, se eu estar podendo mudar alguma coisa que não está conforme uma coisa que eu considere justa, né? Eu acho que isso entra no sentido da vida para mim. Thaís, e para você? Qual o sentido da vida nessa fase? Então, eu concordo muito com o que os dois levantaram, que é algo muito flexível, né? E variável, porque a Thaís de janeiro não é a mesma Thaís agora, depois da pandemia. Então, eu acho que como a gente muda a nossa forma de pensamento, né, coisas, a gente se frustra e aprende com isso, então o tempo todo a gente vai estar renovando esse sentido para a nossa vida, né? E eu acredito que o meu sentido da vida também é ter Deus como guia e fazer a diferença. Tanto a minha volta quanto, né, um pedacinho assim no mundo, né? Tentar transformar, se cada um fazer a sua parte, a gente consegue, né? Às vezes o transformar o mundo começa transformando quem está em volta, né? Me chama atenção aqui, vocês já pensaram alguma vez que as pessoas elas não se questionam sobre o sentido da vida
quando elas estão felizes? Que geralmente as pessoas se questionam sobre o sentido da vida quando elas estão infelizes. Veja, se você ganha na loteria, você não vai questionar o sentido da tua vida. E a gente faz muito isso, né? Ou não fazemos, né? Se tudo vai bem na nossa vida, por que eu vou questionar o sentido da minha vida? E é interessante isso que vocês vieram trazendo aqui, né, para nós, porque nós realmente questionamos o sentido da nossa vida. Voltamos lá na primeira pergunta. Quando expectativas são quebradas, quando as frustrações surgem na nossa vida, quando temos dúvida a respeito do que estão pensando de nós, a gente só pensa em mudar quando alguém está nos avaliando. Por exemplo, se o teu chefe sempre está te elogiando, tua vida está ótima. Por que eu vou me preocupar? Mas não é verdade? Por que eu vou me preocupar? Se eu estou feliz, por que eu vou questionar? Se eu estou trabalhando, se eu estou indo bem nas provas, a vida está ótima. Então, uma coisa interessante sempre para a gente pensar, Lê, é justamente isso. Quando é que eu questiono a minha vida? Né? Quando eu estou infeliz. Sempre. É nesses momentos que a gente entra, né, mesmo aí nesse âmbito dos grandes questionamentos. E aqui, né, padre, a gente já entra nesse âmbito das frustrações, né? Que a frustração na juventude, eu acho que ela é algo constante. A gente sempre está se frustrando. Você começa um curso e se frustra com o curso. Você começa um trabalho e acaba se frustrando com o trabalho. Ela sempre está presente, porque parece que a gente cria expectativas gigantescas e não consegue. A gente não consegue chegar a essa expectativa. Ou mais ainda, a gente tem pressa de atingir a expectativa. E eu gostaria de perguntar para vocês, né, gente, como transformar as frustrações em aprendizado? Pode ser com o Matheus. Eu acho que vai muito de como a gente vai olhar uma frustração, né? Então, se a gente ficar olhando aquilo como, assim, eu sou péssimo por ter feito isso porque eu não atingi o resultado que eu esperava. Eu acho que assim a gente nunca vai ter um crescimento, sabe? Então, você tem que avaliar isso como uma oportunidade, né? Para você melhorar em algum aspecto e poder fazer melhor, sabe? Porque se a gente desiste na primeira frustração, eu acho que a gente não consegue ficar de pé na próxima. Então, é muito importante a gente ter garra e também ter uma lente muito, muito sensível nesse momento, de não jogar a gente no buraco, né, como a gente diz, e ao mesmo tempo conosco, né. Para você, Renata, qual a importância dessas frustrações na juventude? Então, eu acho assim que tudo tem um propósito na nossa vida. Às vezes o jovem não enxerga, acontece algo ruim e o jovem não enxerga o que aquilo pode agregar na vida dele. E muitas vezes você precisa cair para você se levantar e se fortalecer. Então, isso eu falo para os jovens que estão nos assistindo. Às vezes você passou difícil, que você não entende, né? Peça a Deus para que você entenda o lado bom disso. Às vezes você sofre, forçar, mas você vai ver lá na frente que não tem uma coisa boa. Você vai alcançar o teu objetivo. Temos uma pergunta, padre. Para quem? Para eles, né? Para você. Então, gente, os entrevistados são eles. É para eles que vocês têm que mandar perguntas. Então, eu vou mandar a pergunta para a Thaís, porque ela não respondeu essa rodada. Ótimo, vai lá, Thaís. Thaís, é uma pergunta lá da Karina Gorte. Será que um dia saberemos o sentido da vida? Bom, é bem reflexível isso, né? Como eu falei, eu acredito, né? Para mim, o sentido da vida é algo flexível. Então, eu não acredito que exista um e que seja unânime para todas as pessoas. Eu acho que isso vai variar de pessoa para pessoa e em cada fase da nossa vida. Então, eu acho que em cada etapa nós vamos ter um sentido diferente. Posso ajudar na resposta? Deve. Eu, olha, já teria começado dizendo assim, depende. Né? Depende é sempre uma boa resposta. Sabe que teve uma pesquisa foi feita na Inglaterra fazendo perguntas justamente a respeito do sentido da vida. E 46% das pessoas que responderam sobre esta pergunta foi perguntado a elas, quando elas morressem e chegassem no céu,
o que elas iriam perguntar a Deus. 46%. Deus, qual é o sentido da vida? Eu achei super bacana isso, porque, veja, vai ser parte de um processo. E até o último segundo da nossa existência, nós estaremos nos fazendo esta pergunta. Qual o sentido da vida? Se permita descobrir cada dia. Qual é o sentido da tua vida hoje, na alegria e também na tristeza. E depois, tire a dúvida na eternidade com Deus, que demora, é claro, para isso. Bom, para nós finalizarmos aqui, então, esse bloco, nós vamos fazer uma dinâmica. Eu tenho perguntas aqui que os nossos convidados não sabem, e vou fazer a pergunta para eles, eles têm que responder com uma frase curta. Gente, no máximo 5, 6 palavras. Tem que ser rapidão mesmo. Eu vou indicar uma pergunta para cada um, e nós faremos o sorteio e depois uma música para fechar esse bloco. Vamos começar com a Thaís. O que foi a pandemia na sua vida? Aprendizado. Matheus, frustrações. Muitas. Renata, o sentido da vida na juventude. Depende. Boa. Eles aprendem rápido. O nosso pessoal de apoio já fez o sorteio do nosso primeiro livro? Ainda não? Então vamos de música. Depois nós trazemos o resultado desse sorteio enquanto eles se preparam aqui. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou, mas livre aos seus pés. Sem sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulação podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Voltamos. Muito linda a música, gente. Parabéns. Obrigada ao Ministério que está nos ajudando aqui hoje. E vamos fazer o sorteio, então, no nosso primeiro livro, Ansiedade. Como controlar e superar. Combinemos aqui com os nossos ajudantes e eles vão... Podemos fazer o sorteio? Então, vamos lá. Eles estão rolando os comentários e... Padre, diga pare em algum momento. Pare. Aê, vamos ver quem ganhou. Franciane Andrade. Francine Andrade. A Fran! Parabéns, Fran. Ei, forte abraço. Saudade de você nas missas, Fran. Então, Fran, só buscar no expediente paroquial a partir de amanhã o livro. Nosso próximo bloco será o ser humano como um ser social. E o versículo que nos norteia nesse bloco é: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Nós somos
é natural do ser humano ser social. E no jovem é ainda mais forte, né? A gente sempre quer estar envolvido em um grupo, a gente quer estar envolvido com pessoas, a gente quer... É difícil um jovem querer ser isolado sozinho. E aqui Jesus nos traz que, nesse versículo, ele nos diz para que, se estamos em uma sociedade, temos que ser influenciadores, temos que ser cristãos, temos que manifestar Cristo na sociedade com as pessoas com quem vivemos. Seja qual for o grupo, a gente vai ter que participar de algum grupo. É impossível viver sozinho. Nós, seres humanos, desde o nosso nascimento, nós precisamos de outras pessoas para poder conviver e viver junto a elas. Claro, nem sempre isso é fácil, é muito desafiador, porque, sobretudo nos dias atuais, nós temos um contato muito, muito grande com pessoas que pensam, agem e até mesmo vivem de forma diferente de nós. Se até um tempo atrás a gente pensava isso, apenas as pessoas que vivem diferente de mim estão num outro país, num outro continente, não vou ter contato com elas, hoje isso acabou, né? O mundo virou uma aldeia global, né? Então nós temos contato a todo momento. E aí? Neste mundo global, quem são as pessoas que formam o meu grupo? Isso é importante para a gente saber, né? Para se direcionar também. E então, começando com essa conversa sobre grupos, aqui cada um de vocês comentou que faz parte de um grupo de jovens, né? Então, qual é a importância do jovem estar inserido em um grupo e ser agente de evangelização? Pode começar com a Renata. Bom, eu acho sim que é importantíssimo e só ele vai crescer em diversos aspectos, digamos assim, porque a gente está num grupo de jovens com pessoas diferentes, mas com algo em comum, né? Como um grupo de jovens, falar várias pessoas, mas com o mesmo propósito, que é buscar Deus, é levar esse Deus aos outros ambientes, né? Através do grupo, ele não fica só ali no grupo, você vai levar a vivência para, seja no trabalho, na tua família, na escola. Então eu acho que isso é importantíssimo. Thaís, e como a gente, como jovem, pode ser agente de evangelização nas mídias sociais? Bom, as mídias sociais é um lugar de divulgação, né? A gente espalha informações. Então, por que não espalhar sobre Deus, né? A gente conversar mais com as pessoas sobre Deus nas próprias mídias. E eu acredito que não só falar sobre ele, mas você fazer o bem, né, com as outras pessoas, você também já vai estar praticando o amor de Deus. Em vez de você deixar comentários maldosos, você entrar em brigas em redes sociais, você evitar isso, você já vai estar sendo um jovem cristão dentro das mídias sociais, né? E, Matheus, a gente sabe que o jovem tem essa influência, essa vitalidade, essa coisa que a gente quer transbordar na energia que a gente tem, né? Você quer, em ações concretas, né, realmente ser protagonista. E como o jovem pode utilizar isso, né? Para os jovens que estão nos assistindo, como utilizar essa vitalidade em obras que sejam de fato cristãs, que mostrem que nós somos, sim, o rosto de Cristo? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser colocada é muita coragem, né? O jovem, ele tem a vitalidade, como você falou, e ele precisa acreditar muito nisso, né? No potencial que ele tem para fazer a diferença, porque às vezes a gente vê algum problema em outra cidade, em outro estado, e a gente acha que é tão distante da gente e a gente acaba deixando de lado, né? Então, eu acho que a gente acreditar que o que a gente faz a diferença é essencial, e com muita coragem, né? Como eu falou, o grupo de jovens, eu acredito que seja um meio muito bom para a gente estar agindo na nossa cidade, né? E as mídias sociais também, a gente pode colocar imagens, às vezes, que já vai fazer uma pessoa refletir em casa, né? Às vezes uma frase, às vezes um versículo ali, né? Que pode ser bem interessante. Então, poder utilizar essas ferramentas para o bem, né? Matheus, me diga uma coisa. Você acha que, também para o jovem, é difícil se inserir num grupo? Ele fica acanhado, fica com medo de se inserir num grupo? Ele tem esse receio, essa insegurança? Sim, muitas vezes sim, porque a gente pelo menos vê, né? A maior parte que os jovens têm, como você falou, né? A insegurança neles, né? Então eles veem às vezes um grupo muito entrosado,
um grupo que são grandes amigos de muito tempo e pensa que ele não vai conseguir fazer amizade como eles fizeram, né? Então, eu lembro até, vou citar, né, quando entrei no grupo, que antigamente era Filhos de Maria, eu via todo mundo sendo muito amigo, jogando baralho, sendo junto, assim, numa maior alegria, e eu pensava que eu realmente queria aquilo pra mim, sabe? Aquelas amizades verdadeiras, e todo sábado tá ali, falando de Deus, e ao mesmo tempo criando uma conexão, né? Então, eu acho que eu fui pelas beiradas, assim, foi com os amigos mais próximos, e quando eu vim, eu fui fazendo mais amizades. Acho que talvez seja... Sabe que me lembrou, né, de te perguntar isso também, né, perguntar para as meninas. Domingo, na primeira leitura que nós tivemos na missa, falávamos sobre os estrangeiros. E Deus pedia justamente ao povo hebreu para que eles não se esquecessem que um dia eles foram estrangeiros, ou seja, que um dia eles também estiveram fora de um grupo, que um dia eles também estiveram fora da terra prometida. E muitas vezes a gente acaba sentindo isso e nós corremos o risco de esquecer que também fomos estrangeiros dentro de um grupo de jovens, né? E que quando a gente entra, a gente tem que ter esse olhar também para quem ainda não está aqui, quem que está nos olhando de fora e que gostaria também de participar. E por isso que até me chama aqui a atenção, para você que está em casa, mande a sua pergunta, né? Para eles, não para mim. Sempre para eles. Né? Interagindo um pouquinho com esse assunto também, que é tão importante. Veja, você se sente estrangeiro na tua escola, na tua família, com os teus amigos ou com os grupos de jovens da tua comunidade? O que será que faz com que a gente se sinta diferente, estrangeiro? Tudo bem que estamos num momento de desenvolvimento nosso da vida, mas se sentir estrangeiro é normal, a gente vai ser acolhido. O que a gente não pode esquecer é de acolher o outro, que um dia vai estar nessa mesma condição que nós estivemos, né? E entra, padre, muito importante isso que o senhor falou, acolhimento. A gente, às vezes você vê um jovem que não está inserido no teu grupo e, se ele não quer, deixa ele lá. Não quer, né? Não quer. O nosso papel é fazer com que eles se sintam bem, traga mais amigos, e assim que os grupos crescem e se fortalecem. Muito da persistência também, né? Que a gente não pode desistir, né? E aí a gente entra naquele âmbito da liderança, né? Porque o jovem ele precisa, de certa maneira, ser um líder, para que ele aprenda a acolher, aprenda a trazer para dentro. E eu gostaria de compartilhar com vocês, né, com todos, o que de fato é a liderança. A liderança, ela é um desejo de fazer diferente. A liderança é se sentir incomodado com alguma realidade. É assumir a responsabilidade e não ficar inventando justificativas. Liderança é abrir a mente e o coração. É inspirar outras pessoas com uma visão clara da contribuição que elas podem oferecer. É o poder de potencializar muitas vidas. Então, o jovem que está num grupo de jovens, independente de ser um coordenador ou qualquer outro aspecto, ele tem que ser um líder para os outros jovens com quem ele convive, para que se incomode com essa realidade, para que faça a diferença, queira trazer algo melhor para a vida de outras pessoas. Gostei dessa coisa que a liderança deixa o outro inquieto. Sabe o que me faz pensar? Jesus Cristo deixou um monte de gente inquieta. Os seguidores de Jesus Cristo eram pessoas inquietas, né? Eles sempre ficavam incomodados com as coisas que ele falava, e isso fazia com que eles se movimentassem. Penso uma Teresa de Calcutá, um João Paulo II, um Papa Francisco, né, que a gente sabe que está inquietando bastante, porque está tentando nos movimentar mesmo, muitas vezes para a gente sair até da nossa situação de comodismo e começar a enxergar, né, aqueles que precisam, aqueles que necessitam ser acolhidos também. Bacana, gostei da definição. E já que você tocou no assunto Papa Francisco, eu trouxe uma frase do Papa Francisco. Eu sou muito fã dele e ele tem uma frase que diz assim: a igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser percorrido por vocês. Então é uma missão que o próprio Papa Francisco nos deixa. Nós temos que ser protagonistas, nós temos que evangelizar. Nos tira mesmo da situação de comodismo. Vocês se sentem jovens inquietos?
pelos ensinamentos de Cristo? Thaís, o que você acha? E como você nos responde? Você se sente inquieta? Eu me sinto inquieta. Bom, Eu acho que, principalmente por fazer parte do grupo de jovens, né? Então, o tempo todo, dar exemplo os encontros, né? A cada encontro a gente vem e traz um tema pra gente refletir. Então, o tempo todo a gente tá inquieto pensando, nossa, é verdade, tem isso que a gente pode fazer, tem isso que a gente pode mudar. Então, o grupo de jovens em si é um grupo inquieto. Na verdade, eu vou fazer um gancho com o que você falou também. Realmente, grupo de jovens e os jovens inquietos são também o futuro, né? Como a Lê falou um pouco da liderança, eu acredito que seja um caminho assim para os jovens que estão afastados, que não têm um grupo, que às vezes estão isolados, né? Então, realmente, às vezes vai chegar uma pessoa um pouco mais velha, vai falar assim, poxa, você tem que ir na igreja, você precisa disso, você precisa... E ele não vai gostar muito. Mas se ele vê um jovem que seja mais semelhante a ele, realmente ele vai se identificar e ele vai acabar indo. Então, eu acho que a gente tem que ser inquieto também. Concordo muito com o que a Thaís falou. Jovens, não pensem que ser jovem de igreja é ser chato. Exatamente. Não é chato, não. Jovens é muito legal. A gente não reza o terço todo sábado. A gente joga baralho, né, Teteu? Tem é baralho. normal. Tem umas baladinhas até. Tem a baladinha. Vocês têm... É juventude, né? Pelo amor de Deus. Até porque Jesus Cristo nos manda estar no mundo também, né? Acho que tem que aproveitar um pouco desse aspecto também. Olha, gente, tudo que foge do equilíbrio, aí sim a gente tem que dar atenção e se preocupar. Ficando no equilíbrio saudável é muito importante. Então, aproveitar mesmo o mundo, como o Papa Francisco diz, a gente não pode ter medo de ir onde tem outros jovens que ainda não vieram até nós. É importante ir para que eles possam ver, poxa, mas vocês saem, vocês se divertem, vocês vão na baladinha? Vão, porque são jovens. Aquele comentário que a gente sempre escuta, mas você não é de igreja? Deixa eu te contar uma coisa, até hoje eu não me esqueço o dia, quando eu já era seminarista, que eu cheguei na casa dos meus pais e fui beber cerveja. A minha mãe, mas você não é seminarista? Tipo, não faça mais nada, meu filho, só tome água na vida. Só depois dos 18, né, pai? Já tinha mais de 18, já tinha mais de 18. E aqui, na verdade, a gente vê que essa diferença de pensamento, né, como a sua mãe, né, mas você não é seminarista, entra muito esse conflito de gerações, né? E a gente aqui, o jovem, acho que ele entra em conflito de geração por ser muito, muito fácil com familiares, com, né, principalmente pais. Diga para falar a verdade, principalmente com nossos pais, a gente entra nesse conflito. O que é esse conflito de gerações? É fácil lidar? São pensamentos diferentes. Isso, fale, tá todo mundo vendo. Inclusive a mãe. Inclusive a mãe. Mas realmente são pensamentos diferentes que essa questão diferente, eles entendem que hoje o mundo está diferente e eles apoiam. Não é um grupo de jovens, tem uma vida própria, você não vai tomar uma cerveja, não vai deixar de fazer as coisas porque você é de igreja. E eu acredito que nossos pais hoje, pelo menos os meus, assim, eles têm uma visão mais aberta. Teteu, é possível transformar esse confronto de gerações em um conflito assim construtivo? Eu acredito que seja mesmo. Como ela falou também, a gente tem os nossos pais cada vez mais modernos, né? A gente até tava brincando com o padre ali também. Tua mãe é super moderna. A minha mãe é muito moderna. Beijo pra ela. E a gente tem que saber escutar, né? Então eu acho que assim como nossos pais vão dar certos conselhos para nós, a gente escuta o que eles falam pra gente e a gente espera que eles escutem também o que a gente fala, né? Então eu acho que ouvir talvez seja a chave pra gente ter um relacionamento sempre construtivo, né? De pais e filhos. Mas eu acho que os dois sempre têm muito para se ajudar, assim, porque são realidades muito diferentes, né? Quando nossos pais eram adolescentes e quando a gente foi adolescente e quando a gente é jovem hoje. O mundo mudou, tudo mudou, né? E vai continuar mudando, né? E vai continuar. Tá, e você como a mais nova, né, da equipe, você acha que essa diferença de geração, até mesmo entre os próprios jovens,
ela pode ser construtiva, ser algo que se complementa? Com toda certeza se complementa. Eu acho que é muito importante os jovens terem esse contato em diferentes etapas, né? Vou usar o nosso exemplo. Eu, né, tava fazendo inscrição no vestibular, chegou a parte de selecionar que curso que eu ia fazer. Aí, O drama. Meu Deus, né, gente? Meu Deus, e se eu coloco um curso que eu não gosto, eu vou, tipo, ser infeliz o resto da minha vida. Nossa! É a pior decisão da minha vida, nossa! E essa é a ansiedade, né? Esse sentimento de pressão, né? Essa pressão. E aí a Lê me manda um textinho falando: Thay, se você não se encontrar nesse curso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não precisa acertar de primeira. Por quê? Porque ela foi uma pessoa que já passou por essa experiência. Então ter né, essa etapa, ela ser uma geração futura, a minha, digamos assim, fez com que me confortasse, né? Então, eu acredito que é muito importante, sim, ter esse contato e essa relação, né? As gerações se agregam, né? Super bacana isso que você colocou, até porque essa pressão começou um pouco na minha geração. Eu não sei se eu suportaria hoje a pressão que vocês suportam, porque há 30 anos atrás, né, enfim, a pressão era muito, não era tão forte quanto hoje, mas hoje você bota uma pressão que você tem que acertar na primeira, né? Não pode errar. Meu Deus, mas nós somos seres errantes. Eu só quero lembrar todo mundo que a gente já saiu do paraíso há muito tempo atrás. Nós estamos tentando voltar para ele, então a gente não vai acertar isso. Então temos que dar tempo ao tempo. Errou, beleza. Claro, o problema não é errar. Qual que é o problema, jovens? Permanecer no erro, continuar errando. Então, não atirei bem uma vez, não foi bem o que eu queria. Agora também não dá para fazer 5 cursos, né? E dizer não me encontrei. Então, gente, para o próximo sorteio desse bloco, nós vamos fazer diferente. Nós vamos dar um tempinho aí para vocês. Nós vamos sortear o próximo livro, que é Conhecer-se, um Desafio. Até gostaria de fazer um parênteses aqui, que foi esse livro, Conhecer-se, um Desafio, que foi a nossa inspiração para a live de hoje. Aqui que a gente tirou as ideias que nós estamos conversando hoje. E nós vamos, né, sortear esse livro para quem compartilhar a live no Facebook. Quem ainda não compartilhou, dá tempo, gente. Corre lá, compartilha a live, que vamos fazer o sorteio com quem compartilhou. E junto com o compartilhamento, com o livro que pode ganhar, ganha a bênção do padre também. Livro abençoado, gente. Gente, também faltou uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para vocês. Um jovem pode despertar confiança e inspiração em outros jovens? Sim, com toda certeza. Eu vou usar o exemplo do retiro. Posso? O retiro Despertai. Então foi ali que foi literalmente o meu despertai para a vida, né, de pregar o evangelho e do grupo de jovens. Então é um retiro organizado por jovens e que faz essa, né, muitos jovens entram no grupo depois de fazer o retiro, né? Então tá aí a prova viva, né, de que jovens podem se inspirar e despertar essa vontade em outros jovens. Vamos finalizar então com a nossa dinâmica. Thaís, o conflito de gerações é benéfico quando? Tem respeito. Uau! Mateus, as pessoas me veem como um jovem cristão quando eu? Faço a diferença. Renata, quando sinto que fiz bem ao próximo, isso me deixa motivado. Muito bom. Vamos de música para finalizar o bloco. Um Deus assim, tão louco de amor por mim, eu não mereço, sou tão fraco,
porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedra. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueci. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Vamos então realizar o nosso sorteio. Então, gente, muito obrigada a todos que compartilharam a nossa live. Além de vocês estarem concorrendo ao sorteio, vocês também nos ajudam a que a live ainda tenha mais alcance. Muito obrigada mesmo. Padre, você dispare. Vamos lá, então? Pare, abençoado Padre. Como, gente? Pamela. A Pamela do Porto, gente. É aniversário dela hoje. Hoje? Parabéns, Pamela. Ganhou de presente um livro. Uau, foi Xuxo isso. Pamela, um grande abraço, um grande beijo. Parabéns a você nessa data tão especial. E a Pamela, que é uma grande liderança jovem lá em Porto, Amazonas. Parabéns, Pamela. Isso mesmo. Nosso próximo bloco agora será o ser humano como um ser espiritual. E o versículo norteador dessa nossa reflexão está lá no livro de Colossenses. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Com certeza, uma coisa, Letícia, nós não podemos esquecer. Além de um corpo imanente, nós temos um corpo transcendente. Isto é, além de um corpo físico, nós temos também um corpo espiritual. E muitas vezes a gente acaba negligenciando, até querendo fingir que não existe. E aqui se aproxima bastante desse corpo psíquico, que é a própria alma do ser humano. Então, nós ouvimos tanto hoje as pessoas querendo a liberdade corpórea. Mas e a liberdade espiritual? Fica onde? Tá? Nós não podemos negligenciar. Aquelas pessoas que acreditam ou que pensam que nós somos meramente um aglomerado do acaso de aminoácidos se enganam sobre o verdadeiro sentido e significado da existência humana. Então veja, não dá para falar do meu corpo físico ignorando o meu corpo espiritual. Nós temos uma alma e olha, gente, vou dizer a vocês, qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento vai se dar conta disso, que uma dor na alma, uma dor espiritual é muito pior do que uma dor física.
porque uma dor física a gente consegue conter com medicamentos, enfim, em questão de pouco tempo. Nós sabemos hoje que a dor da alma, do corpo espiritual, ela é uma dor que nos prejudica e nos causa muito mais sofrimento. Então, vamos falar justamente desse corpo espiritual, qual também move e nos encanta nessa existência. Então, antes da nossa primeira pergunta, para participar desse sorteio desse bloco, vamos querer que o pessoal interaja. Então, que nos mandem perguntas, né, durante esse bloco, que o pessoal aqui vai estar selecionando para no final nós fazermos o sorteio. E Lê, antes de você falar, quero mandar um abraço aqui para o Marcos Burjax, lá de Joinville, do grupo Jopaf e também do grupo Jeps. Que bacana, que legal. Um forte abraço para vocês aí de Joinville que estão nos acompanhando hoje. Gratidão pela audiência. Então, gente, vamos começar. A primeira pergunta é muito sobre essa transição em que o jovem vive. Eu vou direcionar ela para a Renata, que é uma pessoa, né, já mais na vida adulta. Renata, como o jovem pode se desapegar da fé ensinada pelos pais e começar a viver a própria fé? Bom, isso vai muito da questão do amadurecimento. Quando você está, eu digo assim, quando você está junto com os teus pais, assim, você vai seguindo muito naquela linha e talvez você nem entenda muito, assim, o que você está seguindo. Tipo, quando você é mais adolescente, digamos assim. Você vai na igreja, mas muitas vezes você vai e não sabe bem o sentido e tudo mais. Conforme vai passando o tempo, você já vai vendo e percebendo qual é realmente o sentido da fé, no que você crê, o que você busca, né, nessa busca a Deus, o porquê que você busca. Então, eu diria assim que é questão de amadurecimento na fé, crescimento na fé, que você vai tendo uma visão própria, né, desse sentido de um ser maior que é Deus. A nossa próxima pergunta eu vou fazer para o Mateus. Como a gente pode responder a Deus quando Ele nos chama? A gente tem que ir, né? Mas assim, Boa. falar assim é fácil. Nem sempre a gente quer, né? É bem isso. Mas a gente, como eu falei um pouco antes sobre coragem, Lê, acho que a gente tem que aproveitar muito essa deixa, sabe? Da gente ir mesmo, de fato. Só que ouvir o chamado, né? Então, é o que a gente fala muito de ser tocado, né? A gente fala em encontros, fala em retiro sobre ser tocado. Então, liga um pouco com o que a Renata falou, da gente ter a independência, né, de conhecer a nossa fé, da gente saber o que a gente quer fazer, né, se a gente tem a vontade própria de ir para a igreja, de ir para um encontro, de estar ali de fato, de participar de alma e coração mesmo, né. Então, eu acho que a gente tem que saber sentir esse chamado, mas isso depende de autoconhecimento também, na minha opinião. E muito, além de aceitar o chamado de Deus, está muito no saber ouvir a Deus, né? Porque aí que está a nossa dificuldade de se encontrar realmente com Deus e conseguir ouvir o que de fato Ele quer da gente. Acho que aí entra a questão do silenciar. Né? Muitas vezes o jovem está lá aquele turbilhão de conflitos, de sentimentos, de pensamentos, e ele não para silenciar. Eu acho que é silenciando o coração que você ouve esse chamado de Deus, essa voz de Deus, o que Deus quer realmente de mim. E aqui acho que entra muito, né, esse chamado, a questão do ser missionário. Né? A gente está finalizando o mês de outubro, que é o mês das missões, é um mês dedicado a esse ser missionário, a você sair, a você ir até ao encontro do outro. E eu gostaria também, gente, de compartilhar com vocês uma outra frase que o Papa Francisco falou na Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio. Ele disse assim: peço que vocês jovens sejam revolucionários. Eu peço que vocês vão contra a corrente. Sim, peço que vocês se rebelem. Se rebelem contra essa cultura do provisório, que no fundo crê que vocês não são capazes de assumir responsabilidades. Crê que vocês não são capazes de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente e tenham também a coragem de ser felizes. Thay, o que seria esse ir contra a corrente que o Papa Francisco nos pede? A nossa sociedade, ela é muito tradicionalista.
Então, existem muitas coisas que estão demarcadas e que nas gerações mais antigas, eu posso dizer na geração dos meus pais, por exemplo, talvez isso fosse o normal para eles. E hoje em dia a gente já consegue ter esse conhecimento que talvez esse não seja o normal, que talvez a gente possa fazer algo para mudar e para ser melhor para todo mundo. Então eu acredito que o que ele quis dizer é a gente ter essa coragem e a gente reconhecer também que existem coisas que, como eu gosto de falar, a juventude ela não é o futuro, né? Ela é o agora, é o presente. Então nós temos que, né, praticar as ações agora para tentar mudar essa tradição, né? Que está muito impregnada. Olha, muito bem isso que você colocou, Thay. Muito, muito bem. Porque muitas vezes a gente acaba confundindo tradição com tradicionalismo. E são duas coisas diferentes. Nós, né, temos a tradição como base também para nós. O que nós não podemos transformá-la é num tradicionalismo. Nós estamos, por exemplo, agora nesse momento, bem nesse momento particular, nós estamos vivendo um momento paradigmático. Mudanças de paradigmas, onde tradicionalismo tem que ser quebrado. Nós precisamos disso neste momento. É um momento de mudanças. O mundo já vem em mudanças, grandes mudanças nos últimos 100 anos, assim como aconteceram em tantas outras épocas. Até há alguns estudos que apontam aí que a cada 500 anos a humanidade como um todo passa por uma mudança paradigmática. E nós estamos num momento de mudança. Ou nós nos adaptamos sem perder a nossa tradição, ou nós acabamos perdendo a batalha querendo defender tradicionalismo. Nós temos que ter isso claro. Mudar sem perder a base, a essência, a tradição, aquilo que nós herdamos dos ancestrais, mas nós não podemos também querer nos firmar nesse tempo em tradicionalismos, que é muito perigoso. Algumas vezes foi o que Jesus mudou há 2000 anos, né? Os irmãos dele, os concidadãos de Jesus, eram tradicionalistas. Eles não entendiam, não tinham a tradição no coração. É onde ela tem que estar, para nos fortalecer. Então, bem colocado. Mudança de paradigma não significa deixar a tradição, mas o tradicionalismo, coisas que não servem mais para o momento atual. Vale a pena, né, idosos que nos acompanham, a gente ouvir o que os nossos jovens estão nos dizendo e nos encorajarmos. Aquilo que servia há 50 anos atrás, quando eu era jovem, serve hoje? Tem que ter coragem para poder responder isso, né? E precisa, que o Mateus dizia antes, fazer um trabalho interno, olhar para dentro de si. É o desafio. E fazendo uma ponte aí, Padre, como que você comentou, recentemente nós tivemos a beatificação do Carlo Acutis, né? Que foi um jovem que nasceu no ano de 92, faleceu com 15 anos, se eu não me engano, e ele mostrou muito bem o que é viver a santidade sem deixar de ser jovem. Ele era um jovem que ele se formou em ciência da computação, gente. Ele adorava computador, internet, coisas assim. Ele foi um dos primeiros a criar um blog cristão e ele vivia atualizando e colocando coisas, evangelizando pelas redes sociais. E ele tinha muito amor à Eucaristia, muito amor a Cristo. Desde que ele fez a primeira comunhão dele, ele nunca perdeu uma missa, todos os dias da vida dele. E aqui nos leva a refletir sobre o que é ser santo nos dias de hoje. Então essa pergunta é hoje para vocês, gente. O que é ser santo na atualidade? Quem começa? Eu acho que é delicado falar sobre isso, não ficou se olhando aqui. Mas é bem relativo, né? Porque eu posso ter uma concepção de santo, a Renata tem uma e a Thaís tem outra, né? Então, vem um pouco dessa da quebra de paradigmas, né? Pra gente não achar que santos são pessoas realmente 100% perfeitas, talvez, né? Me arrisco de falar isso mesmo. Mas que a gente deve olhar com uma lente, assim, muito também sensível, assim, de ver como esse jovem, né? Um exemplo tão... A gente pensa, né? Nossa, às vezes passa batido, né? Poxa, ele nunca perdeu uma missa. Mas daí você pensa, poxa, mas ele nunca perdeu uma missa, né? Então, é muito da nossa percepção que a gente vai ter dele. E não era semanal. Diária. Ouviram? Isso é a diferença, né? Então,
vai muito do nosso olhar em cima do que é santo pra gente. Mas sabe uma coisa, Matheus, que me chamou a atenção? Que a mídia, de modo geral, estava criticando que ele estava lá, né, o corpo dele vestido de roupa da Nike. Né? Como Exato. se um santo não pudesse vestir roupa da Nike, né? Que tivesse que usar roupas medievais. Isso é tradicionalismo. Né? A tradição diz, eu posso ser um santo no meu tempo, ou seja, posso viver a minha santidade em Deus no momento no qual eu estou. Mas São João Paulo II já dizia, né, que precisamos de santos de calça jeans e tênis, né? Exato. E hoje Aí nós o estamos exemplo. todos santos aqui. Estamos de calça jeans. Eu E gostaria... somos todos jovens aqui. Todos né? jovens, claro. Tem uma frase do Papa Francisco que diz assim, que santidade não significa fazer coisas extraordinárias, mas fazer as coisas ordinárias com amor e fé. Eu acho que é isso que a gente tem que levar como um ensinamento, né? É muito forte, né? A gente fica imaginando o santo para nós, cristãos católicos, são aqueles que já estão canonizados. Não, santos, todos nós somos chamados pelo nosso batismo a sermos na nossa caminhada. Claro, alguns se destacaram, né? Não podemos dizer que uma Teresa de Calcutá não pode estar em outro lugar que não seja ao lado de Deus, pela maneira como ela se inquietou e inquietou outras pessoas. Então, todos nós somos chamados à santidade, sem exceção. Né? Isso é o que Jesus Cristo quis tanto nos fazer perceber. Seja santo, usando o que você usa, estando onde você está. Ou seja, seja bom, justo. Melhor, seja bem-aventurado, usando o termo bíblico. Seja bem-aventurado aonde você estiver, vestindo o que você estiver vestindo. Faça o bem, porque fazendo o mal, a gente não se aproxima de Deus. A gente se afasta ainda mais dele. Temos uma pergunta, Vade. Na verdade, temos várias, mas eu tive que selecionar uma aqui. Uma pergunta da Maria Fernanda. Que atitudes nós, jovens, podemos tomar para não perder a coragem e a fé para seguir em frente? Vai para os nossos jovens. Eu acho que se apoiar em outros jovens. Eu acho que quando você, né, tem um amigo do seu lado e você fala assim, vamos nós dois, vamos. Você vai. Então, é isso que é o objetivo do grupo de jovens, é você ter uma união, você ter um apoio e você ter com quem contar. Então, eu acho que quando, né, você tem um amigo, você tem muito mais coragem de ir lá e enfrentar, né? Porque muitas vezes eu também posso não saber a resposta, mas eu posso dizer, estou aqui ao teu lado. Vamos Exatamente. descobrir juntos isso? Né? A resposta. Ter um para apoio, sair, né? Ter o apoio. Isso. Aproveitando isso que a Thaís falou, é bem isso, um exemplo bem prático. Quando eu assumi o grupo de jovens lá de Vieiras, eu não quis assumir sozinha, tipo a liderança, a coordenação, eu assumi junto com meu irmão. Momento que eu pensei em desistir, porque eu pensei em desistir várias vezes, ele estava ali para me dar um suporte, para me dar um apoio, para me mostrar que não é assim, não tinha que desistir. Então um apoiou o outro e o grupo como um todo nos abraçou. Então é isso, é um dando suporte, dando força para o outro. É isso aí. Algum comentário? Eu acho que a gente nem sempre tem respostas. Eu já decepcionei muitas pessoas que me perguntaram e eu dizia, olha, eu não sei o que te responder, mas estou aqui para descobrir a resposta junto com você. Então vamos caminhar, vamos tentar. A resposta ela não vem pronta. Até porque se as respostas viessem prontas, todos os problemas do mundo já estariam solucionados. Por isso que existe essa coisa do companheirismo. A gente está ao lado um do outro para nos ajudarmos nesse processo de vida. E acho que isso serve pra vida até, né? O padre estava pensando assim, que se a gente forma redes para tudo que a gente deseja fazer, né? Até a gente tava brincando aqui com os meninos, falando assim, nossa, a gente tá nervoso. Mas delas, não, mas a gente tá junto, né? Então até isso fez um apoio pra gente estar aqui e poder estar conversando com todo mundo. Vamos finalizar esse nosso bloco? Tá passando rápido, né? Muito rápido, já deu mais de 1 hora de live. Meu Deus! Vamos para o nosso jogo rapidinho. Vou fazer 2 perguntas para todos vocês. Quem é Cristo para mim? Thaís. É o quem guia. Matheus. Quem é Cristo para mim? O centro. Um amigo. Uma comunidade que acolhe os jovens é uma comunidade... Atualizada. Uau, Adorei. gostei! A resposta dela foi muito boa. Agora eu Acho que vai valer só a dela agora. Então, beleza. Nossa. Matou com essa. Então, gente, nós vamos sortear. O pessoal está preparando aqui
Nós vamos sortear o livro Que Você Carrega na Sua Mochila. Você pega ali, padre, fazendo favor? Claro. Gente, eu estou lendo esse livro, estou na metade dele e eu estou adorando. O que você carrega na sua mochila? É um livro... Nós jovens, a gente sempre tem essa figura, né, da mochila. A gente carrega muita mochila. Mas o que nós carregamos na nossa mochila da alma, na nossa mochila espiritual? Será que nós estamos carregando sentimentos bons? Será que nós estamos carregando espiritualidade? Ou será que nós estamos carregando só culpa, só medo, só frustração? E é um livro muito prático, gente. Pense um livro maravilhoso. Que ele Já tô com vontade de ler. Sim, eu te empresto depois. Que é um livro que nos traz arte prática, perguntas práticas que nós temos que parar, você para a leitura e vai ler, vai refletir. Então vai ser um livro muito bacana que nós queremos sortear para vocês. Tá pronto, pessoal? Sorteio então ali um número. Vamos pedir para o Matheus, que é o nosso único jovem masculino. Matheus, diz um número ali, por favor. Número 13. 13. Quem é o nosso Número da ganhador? sorte. Vamos lá? Matheus Maier. Então, Carai. ele pediu música? Sim, pediu uma música. Olha aí, pediu a música Cruz Vazia. Então, o ministério é com vocês. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz que está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Maravilhoso.
Voltamos então com o nosso último bloco. Gente, passou muito rápido a nossa live. É o nosso último bloco. E antes de iniciarmos o nosso bloco, temos uma pergunta lá do Raisso Seluznik, o Raicinho, como eu chamo ele. Padre, essa vai para você. Você que é o pároco. Não, eu acho que tem que ser para os jovens, né? Vocês acreditam se realmente nós jovens estamos nos preparando adequadamente para nos tornarmos o futuro da igreja, atuando como ministros, catequistas, administradores, entre outras funções? O que vocês acham, gente? Eu acho que a partir do momento que a gente busca estar perto de Deus, a gente já está se preparando. Então, a gente atuando nas nossas comunidades, nós somos o presente e estamos inspirando mais jovens a serem o futuro. Eu também acho que naturalmente a gente vai se adequando a certas funções, né, digamos assim, né, como o Raisson falou ali. E no futuro a gente não consegue ser bem assertivo como vai ser, né? Então, eu gostei muito da fala da Renata, que acho que a gente está inspirando outras pessoas também e não precisamos pensar nisso como um peso único pra gente, né? Então, muitas vezes, o nosso amigo ali do lado de ver a gente vai querer ser uma pessoa que vai estar ainda à frente da igreja também, assim como a gente, né? A gente está, né, atuando no presente já faz com que a gente se prepare inconscientemente mesmo, né? Até então, como eles falaram, às vezes a gente não precisa ser a gente que vai estar lá, mas uma pessoa se inspira. Então, com certeza, eu acredito que sim. Muito bom. Estão se preparando, com certeza. Apenas se permitindo estar aqui já é um sinal de preparação. Porque vocês não vão estar lá, vocês já estão aqui, né? E isso já está fazendo toda a diferença. Então, os jovens estão no caminho certo. Vamos ainda da igreja. O nosso último bloco, gente, nós vamos falar sobre o ser biológico. E temos o nosso último sorteio também que vamos fazer. E a regrinha desse sorteio é que vai para quem está curtindo a live. Então, gente, quem ainda não deu o seu curtir aí na live, e mais ainda, vamos botar no desafio, padre. Coloca o desafio. Tem que curtir a live e começar a seguir a página da paróquia. Sim, com certeza. A página, meu Facebook, o Instagram, vamos colocar esse desafio aí, gente. Curtir a live e curtir as páginas da paróquia, as páginas oficiais. Ser biológico, quem nós somos como corpo físico. Então, o nosso versículo norteador é lá do livro dos Salmos. Eu te louvo, Senhor, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Eu achei forte. É forte, né? Me fizeste de modo especial e admirável. Sabe, eu admiro muito pessoas idosas que olham para o seu corpo já fragilizado e ainda gostam do seu corpo. Sabe o que me chama a atenção? Aquela vozinha que se pinta, que se cuida, passa batom, não é? É muito bacana e cuida do cabelo, enfim, valoriza o corpo que tem. E é importante valorizar o corpo biológico, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos um corpo, temos que cuidar. Deus nos deu esse corpo, que vai se modificando no decorrer de toda a nossa vida, que é natural, até porque nós dizemos que o corpo vai amadurecendo, aí voltamos. Não queremos amadurecer a nossa alma também? Agora lembro para vocês, a alma não tem rugas, corpo tem rugas. A alma não pode ficar enrugada, mal-humorada e dando coice em outros por aí. Não. O corpo terá muitas marcas. A alma deve de ter marcas boas. Cuidar do corpo é importante, sim. Teve uma época na igreja que houve, né, toda uma desvalorização do corpo, mas isso, como sempre, gente, vai evoluindo, o pensamento vai evoluindo e vai nos fazendo perceber, não amadurecer, não para ter um culto ao corpo, que é diferente, mas um respeito ao corpo. Isso é fundamental. Eu não cultuo o meu corpo, eu respeito ele, tá? Porque é com esse corpo que eu posso manifestar tudo aquilo que está na minha alma. Então eu respeito e cuido bem dele. Isso é muito importante. Essa dimensão biológica que faz parte dessa visão holística que é o ser humano.
Então, a nossa primeira pergunta é: qual a importância da aceitação do próprio corpo na vida do jovem? Das suas características físicas. Acho que essa aceitação vai englobar os outros aspectos que a gente falou aqui. É como o padre falou, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, a gente, enquanto jovem, precisa se aceitar como a gente é. Se a gente, de repente, não está feliz com o nosso corpo físico, acaba afetando o nosso psicológico, o nosso social, o nosso espiritual. Então, a gente precisa se olhar com carinho, com amor, com respeito, para que os outros aspectos também fluam bem, digamos assim. Mateus, o que você acha? Eu concordo bastante e acho que a gente precisa aceitar as mudanças, né, que vêm até no nosso corpo, né? Então, se em determinado momento a gente mudou e a gente viu que isso não está fazendo bem pra gente, a gente deve mudar. Mas a partir do momento que o outro pode se sentir incomodado com o nosso corpo, a gente tem que pensar, mas eu tô bem com isso? Se você estiver bem, eu acho que você pode aceitar e, como eu falo, né, o tempo do Espírito Santo. Então, você tem que respeitar o seu próprio tempo. Eu acho que gira em torno do respeito, principalmente. Eu achei muito interessante a leitura que você fez anteriormente, mas meu pensamento é basicamente isso. Tá, a gente vê hoje em dia nas mídias sociais, né, toda essa questão do culto ao corpo perfeito, né? As pessoas gostam de estar seguindo pessoas que têm o corpo perfeito, pessoas que têm uma vida dedicada a isso. Mas qual é o impacto de um jovem ficar olhando demais para esse estereótipo? Nós somos seres muito influenciáveis, né? Então, eu vou colocar um exemplo que acho que é o que mais casa aqui. Eu mesma estava, né, nas redes sociais, normal, e durante a quarentena, a pandemia, eu observei que várias influenciadoras digitais, como eles chamam, fizeram diversas cirurgias plásticas, né? Inclusive aquela famosa lipo HD. E eu comecei, que é pra definir a barriga, deixar com um tanquinho, umas coisas bem assim. E daí, tipo... Aí eu comecei, né, a acompanhar essas mulheres e comecei a ver como que era o pós-operatório, a recuperação. E eu comecei a me encantar com aquele resultado. Eu falava, meu Deus, olha que incrível, a barriga lisinha, chapada, sem fazer exercício, sem, né? Meu Sem Deus, sofrer. É o que todo mundo quer. todo mundo quer. E quando eu vi, gente, eu tava procurando preço, quanto que custa, e eu parei pra pensar, mas Thaís, você nunca se incomodou com isso? Por que você tá correndo atrás de uma coisa que você não quer mudar em você mesmo? Então foi aí que eu parei pra pensar, até onde nós, né, essa influência faz bem pra gente. A gente tem que ter esse filtro e poder cortar, né? Nossa, mas por que eu tô indo atrás desse procedimento se é uma coisa que nunca me incomodou ou que eu nunca necessitei? Então, a gente precisa ter esse filtro, né? Duas coisinhas me permitem dizer. A primeira delas é que numa certa época da vida a gente tem gordura localizada, na outra gordura esparramada por todo o nosso corpo. Me permitam dizer que isso é inevitável, né? E que se esconde, enfim. E uma outra coisa, um dos programas de domingo falava justamente sobre os filtros. Eu não entendo muito sobre isso, mas eu peguei um pouco da coisa. Os filtros que se passam nas fotos de perfil, das redes sociais. E muitas vezes a pessoa que está ali na rede social, a foto que está ali, é muito diferente da pessoa real, da pessoa do dia a dia. E então isso é preocupante, porque daí o jovem em si, ele não está se identificando com a sua real imagem, com quem ele é de verdade. E começa a acreditar que ele é aquela pessoa lá da rede social. E pior, e quando ele tem que se encontrar com as pessoas reais e concretas da vida, que ele não vai poder passar os filtros do Photoshop e etc e tal, para poder demonstrar uma fantasia, quem ele não é. Isso traz sérios problemas de personalidade. Tá? Afinal de contas, a pessoa começa a se perguntar, quem sou eu? Porque eu me olho no espelho sem maquiagem, sem todos aqueles aparatos de tecnologia. Quem sou eu? E depois outra coisa, até quando nós acreditamos que podemos manter esse corpo sem as marcas da vida?
nele. Até quando? Existe um tempo que não dá mais para segurar, que realmente a coisa vai vir à tona e vai se manifestar. Vocês veem muito isso? Vocês percebem isso na juventude? Jovens que na vida real têm uma aparência, mas nas redes sociais têm uma outra aparência? Convivem com pessoas assim? Eu acho até interessante colocar aqui que muitas vezes os jovens, pessoas de determinada idade, ela tem uma alma muito boa, né? Como você estava falando sobre a nossa alma e o nosso ser biológico. Né? Então, a pessoa às vezes esquece de valorizar quem é a alma dela, né? Então, o que a gente não vê fisicamente, né, no nosso corpo, e fala que ela não é bonita, fala que ela não tem autoestima, ela acaba não tendo ânimo para fazer as atividades, né, para sair com amigos. E então aí que a gente tem que se perguntar, né? Vale a pena mesmo a gente querer mudar o nosso corpo, sendo que o importante é a gente ser uma pessoa boa, né? Então, eu acho que é muito legal os jovens sempre se questionarem quanto a isso. Se questionarem. E é bom, né, ter, como a Thaís comentou, ter esse filtro. Porque se a gente fica olhando demais para aquele estereótipo de uma pessoa que vive em função do corpo, a gente esquece de que nós somos pessoas que têm que viver em função da alma. Né? A gente o cristão, ele não está aqui para servir ao culto ao corpo, ele está aqui para fazer ações, para fazer a diferença. Então a gente precisa ter esse filtro e saber, para não deixar que essa busca constante ao corpo perfeito nos tire do qual o nosso verdadeiro foco. Né? E quando a gente não atinge aquilo, vem problemas de depressão, vem outros problemas que a gente começa a não se aceitar. E aí já começa a ferir a alma. Então o culto ao corpo vai levar ao ferimento da nossa alma, do espiritual que a gente é, né? E eu acredito que é aí que a gente vê a importância desse autocuidado, né? Da aceitação. Porque se você não aceitar o seu corpo da forma que ele é, você vai ser uma pessoa extremamente moldável. Então você vai se deparar com pessoas falando, nossa, se eu fosse você, eu fazia uma rinoplastia ou isso, e você vai, sabe, você vai ser influenciado porque você não tem esse autocuidado com você mesmo, né? Eu posso dar uma dica da minha época de adolescência, que a gente falava muito e fazia. Nós dizíamos assim, se você é feio, fique com pessoas mais feias que você. Porque daí você vai ser o mais bonito do grupo. Também funciona, gente. E não precisa ir pro bisturi pra isso. E outra coisa também, né, padre? Às vezes esse culto ao corpo perfeito faz com que a gente só enxergue o defeito do outro, né? E aqui a gente entra no que hoje em dia é muito falado, que é o bullying. Então a gente tem que sempre estar se policiando. Será que eu não estou só apontando defeitos na outra pessoa por conta das características físicas dela? A gente tem que olhar quem a pessoa é internamente, né? Esse que o cristão olha isso, não foca somente no corpo físico. Acho que é preciso a gente dar mais valor à essência do que à aparência. Isso é fundamental. E ao mesmo tempo também, né, gente, eu até tinha colocado um asterisco aqui, não é o fato de você não ter um culto ao corpo, não é que você vai negligenciar os cuidados com você mesmo, né? Então a gente também tem que saber estar ponderando até que ponto eu estou cultuando o meu próprio corpo ou até que ponto eu estou relaxando e não estou me cuidando, só estou comendo coisa que não devo, não estou me exercitando. Porque, como a gente comentou, né, nós somos templo do Espírito Santo. E para o Espírito Santo morar em nós é bom que a gente também se cuide, esteja organizadinho. Muito bem, eu creio que seja isso mesmo. Não podemos ter até mesmo vergonha de falar do nosso corpo, de dizer, né, de mostrar, porque, olha, não fiquem lendo revistas de beleza, vocês sempre vão se sentir feios, porque todos os que estão ali realmente são mais bonitos do que nós. Mas é verdade, a genética ajudou aquela gente, e a nossa genética não nos ajuda. Tem gente, nem todo mundo vai ser uma Grazi, né, da vida, massafera, né? Nem todo mundo, fazer o quê? A genética não ajudou, ninguém aqui, não vamos ser Janiquinho, vamos ser nós. Se conforme em ser você. Tá? Por quê? Porque é importante, você vai ter que ser você durante toda a tua vida. Porque não tem como sair desse corpo que nós estamos e entrar num outro corpo. Não dá, não tem condições de fazer isso. Então, agradecer a Deus pelo corpo que eu tenho, do jeito que eu sou, e não ter vergonha de me relacionar
com as pessoas com Ele. Isso é muito importante. Gente, finalizamos. O diretor está falando que é para finalizar. Já extrapolamos o tempo? Gente, a minha vontade é virar esse celular para vocês verem como que são os bastidores daqui. Pra Os você cabos. ver, tem os cabos que tem. Tem um que tá sentado no chão, um computador em cima de uma caixa do que é aquilo dali? Caixa térmica. Caixa térmica, uma outra que tá com um computador no colo. Enfim, olha, é só mesmo por Deus para vocês verem todo esse movimento que essa juventude fez para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, assim, é gratidão eterna, né? Exatamente. Eu gostaria de agradecer muito a cada um de vocês, né, de vocês três que vieram aqui hoje aceitar esse convite. Querem deixar um recadinho? Cada um deixar um recado, um abraço? Vamos Beijo lá. pro pai e pra mãe. Um recado para os outros jovens que estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui, gratidão. Não esperava o convite e, nossa, foi muito incrível, gostei bastante de participar. Quero dar um beijo de mãe, papai. Tô na Globo. É quase a Globo aqui, né? E vamos ser jovem e vamos ser de Cristo. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né? O convite foi muito legal mesmo, a gente poder compartilhar experiências aqui, conversar com todos os jovens. Beijo pra mãe, pro meu irmão e pra Karina também. E é isso aí, galera. Eu acho que todos os jovens que estão assistindo e se sentirem tocados e ainda não fazem parte de um grupo de jovens, eu acho que podem procurar qualquer um de nós, até o padre também, para poder estar no meio inserido com a gente. Também quero agradecer o convite, muito obrigada, gratidão. Confesso que vim bem nervosa, bem ansiosa, mas foi muito legal. Quero mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a nossa live e dizer para essa juventude que não tenham medo de se arriscar, não tenham medo de participar, de ser um jovem da igreja. Não é chato, gente, é maravilhoso. Então vamos lá, vamos fazer a diferença na nossa igreja. Vamos fazer então o nosso sorteio, gente. Nossos ajudantes aí, eles estão... Então vamos lá. Padre, você vai dizer pare, mas ó, diz a Isa que tem muita curtida. Muito. Viu que bom? Tá bom, então vamos lá então. Vai rodando, parou. Quem é o ganhador? Alexandre Kochinski. Então, parabéns, Alexandre, também. Todos os ganhadores dos brindes da live é só retirar a partir da manhã aqui no expediente paroquial. Obrigado, Padre, pela presença, por ter aceitado o nosso desafio da live da juventude. Eu dei trabalho, né? Mas o João tá falando ali, ó, deu trabalho. Mas eu quero agradecer, porque imagina, eu tô no meio dos jovens, ou seja, é uma live da juventude, então eu sou jovem. Exatamente. E de Cristo. Então, eu que agradeço, Letícia, você, o João e todos os demais que idealizaram, que pensaram, que trabalharam, ao pessoal que está tocando, o Xande, a Isa, ao nosso fotógrafo que está aqui, né, o José, o João, enfim, a Max, né, que acompanhou aí como nossa mãezona, né, sempre nos organizando, enfim, a todos vocês, né, muito obrigado, que bom, espero que vocês em casa tenham gostado e que nós possamos sempre ser abençoados e atualizados com a nossa juventude. Eles têm muito para nos ensinar. Nos permitamos que eles possam nos fortalecer com sua fé também. Gratidão, gente, a todos que nos acompanharam. Teremos a nossa música de encerramento e Sou Jovem, Sou de Cristo.